Nós temos nessa primeira lição o título de Avivamento Espiritual. E o nosso textual é um texto bastante conhecido da Sagrada Escritura, dos nossos irmãos, que diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Nossa verdade prática diz assim: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se dos seus maus caminhos é a atitude que precede o avivamento espiritual. O texto base para a nossa lição está lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 12 ao 15, e depois em Ageu, no capítulo 2, o versículo do 5 ao versículo 9. A nossa lição está dividida em 3 partes, como de costume. A primeira parte vai dizer sobre o que é o avivamento espiritual. O ponto 2 vai dizer as condições para um avivamento espiritual. Então, em que condições é necessário um avivamento espiritual? Será que sempre? Nosso evangelista aqui já deu podemos dizer, uma palhinha, né, de que o avivamento ele é uma volta ao centro da vontade de Deus. Nós vamos estar falando um pouco mais sobre isso. E o ponto 3 vai dizer, a terceira parte vai dizer a necessidade de um avivamento. Então nós vamos ver o que é um avivamento, as condições para um avivamento e a necessidade do avivamento espiritual. Então, meus amados, nesse trimestre, na nossa introdução, nós estudaremos sobre o avivamento espiritual. E nós paramos, né, diante desse tema, avivamento, e eu procurei essa palavra na Bíblia, e nós chegamos ali à conclusão que não existe essa palavra na Bíblia, né? Essa palavra avivamento, ela é uma palavra do nosso meio cristão, né? Mas só que quando nós falamos que avivamento não é uma palavra que não encontramos na Sagrada Escritura, ao mesmo tempo nós podemos falar com certeza que em toda a Bíblia ela vai nos chamar a um avivamento. Apesar de nós não acharmos a palavra, só vamos ver, se eu não me engano, Abacuque falando, né, aviva a tua obra no meio dos tempos, que é um versículo que nós vamos ver em uma lição futura aqui da nossa lição, né? A palavra em si, avivamento, nós não vemos. Mas é claro que a Bíblia nos ensina a estarmos sempre o que é avivados, a estarmos sempre o que no centro da vontade de Deus, a estarmos com o coração fervoroso por estar na presença de Deus. Quando nós chegamos aqui, oramos e agradecemos a Deus por poder estar aqui na sua casa, por poder termos a sua palavra e termos esse prazer de ler, de meditar, de aprender. Não pode ser algo da boca para fora, não pode ser algo apenas rotineiro, como de costume. Eu tenho o costume de toda terça-feira ir na igreja, e todo domingo, e tem gente aí que vai até todo dia na igreja, né? Como costume. Não, isso realmente tem que ser algo, um fervor do nosso coração, um desejo, uma gratidão de cultuar o Senhor, de aprender da sua palavra, e isso se diz uma pessoa avivada. Assim nós podemos ver um coração que é avivado pela presença, pela palavra, pelo amor e pelo temor ao Senhor. Aqui na nossa lição, o nosso autor vai dizer que o avivamento espiritual é algo que nós precisamos para a proclamação do Evangelho. Nós temos uma missão, nós temos aqui, como Igreja do Senhor, nós temos essa missão de proclamar o Evangelho. Nós vemos Jesus, quando veio aqui na terra, pregar contra os fariseus, a qual eles possuíam uma palavra, eles possuíam uma lei, eles possuíam as Escrituras Sagradas, e isso dava vida nas suas palavras, mas as suas práticas eram totalmente contrárias. Jesus falou assim: olha, vocês façam tudo o que eles estão falando, porque é correto, eles ensinam as Escrituras, né?
mas só que vocês não façam nada do que eles fazem, ou seja, eram mortos espiritualmente. Eles continham a palavra de Deus na sua boca, mas o coração estava vazio, estava podre. E isso é o que não pode acontecer comigo, isso é o que não pode acontecer com você. Nós precisamos ter esse coração ardente pela palavra, pela presença, por estar aqui na presença de Deus. E durante todo esse trimestre, nós vamos ver, no decorrer da Bíblia, no decorrer da história, nós vamos ver momentos em que Deus precisou intervir no meio do seu povo para que houvesse um avivamento. É claro que o avivamento ele não vem somente por intervenção divina, mas ele parte de um coração quebrantado que busca esse avivamento. A nossa primeira parte que nós vamos ver o que é um avivamento espiritual. O autor da lição, ele é categórico em dizer aqui no seu primeiro trecho, que o avivamento espiritual, ela é uma intervenção de Deus. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração. Então, o que acontece? Ele dá aqui até o exemplo de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, quando o Senhor Jesus, ele mandando João escrever as igrejas, as 7 igrejas da Ásia. O que ele fala então ali nesse capítulo 3? Ele vai falar a uma igreja que está morta, que não está avivada. Uma igreja que está afastada da presença e do centro da vontade de Deus. No capítulo 3 ali de Apocalipse, nesse trecho em que Jesus manda o apóstolo João escrever a igreja de Laodiceia, Jesus vai fazer várias críticas a essa igreja. Ele vai falar que essa igreja, apesar de se achar bem, isso é importante e isso como é que eu posso dizer? É preocupante para nós, Será que nós estamos achando que estamos bem? Será que estamos bem mesmo? Essa igreja de Laodiceia, o Hernando Dias Lopes, no seu comentário, ele vai dizer que não consegue identificar nessa igreja nenhuma crise doutrinária, ele não consegue identificar nessa igreja nenhuma crise moral, não há nenhuma... Jesus ele não faz nenhuma crítica a essa igreja sobre nada disso, conforme Jesus faz em outras igrejas. Jesus condena outras igrejas por imoralidade, Jesus condena outras igrejas por falta de doutrina, mas nessa igreja de Laodiceia, ele não condena nada disso, mas só que ele percebe uma coisa, que talvez seja o problema da nossa geração, talvez seja o problema do nosso tempo, da nossa era, que é a falta de fervor espiritual, que é a falta de darmos a prioridade que nosso Deus realmente merece. No texto que nós vamos ler de Ageu, que é a terceira parte dessa lição, que faz parte do nosso texto bíblico, nós vamos ver que também naquele tempo o povo passou por esse momento de desprezo, de não valorizar o tempo do Senhor, a presença de Deus, e parece que é isso que Jesus está criticando aquela igreja na Laodiceia. Ela está falando assim: eu sou rica, eu não tenho necessidade de nada, nós temos tudo, a igreja está bem, está perfeita. Mas Jesus vira para ele e fala assim: olha, você não sabe que é cego, miserável, pobre, nu, e precisa voltar ao centro da minha vontade, precisa acender esse coração, a me priorizar. Então, nós vemos no início dessa lição, no início desse trimestre, que um avivamento, ele é nós voltarmos ao centro da vontade de Deus. Segundo o autor da lição, e é de concordância de todos, que um avivamento ele precede uma crise espiritual ou até mesmo uma crise moral. E o texto de 2 Crônicas 7 diz assim, versículo de número 13: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se vier a peste sobre o meu povo. Então aqui ele está mencionando uma crise enviada pelo próprio Deus, nós vamos entender isso já, mas que precede um avivamento. Deus está falando que quando no meio da crise, o que nós devemos fazer em meio à crise? Bom seria se não passássemos por crise. Bom seria se a nossa vida espiritual estivesse sempre alinhada pela vontade de Deus, como esse é o propósito de Deus desde o início. Desde o início, quando o Senhor deu a palavra ao seu povo, o Senhor falou: olha, ande segundo os meus conselhos, segundo os meus ensinamentos. Mas se
você se desviar, né, volte para o centro da minha vontade. Nós vamos ver que bem na consagração do templo, isso foi muito bem dito por Deus. O povo não ouviu, não deu ouvido, mas quando o povo inclinou seu coração para Deus, Deus mais uma vez atendeu o seu povo. Então, de início, nós entendemos que o avivamento, ele parte do coração desejoso da presença de Deus. Deus é o único que pode dar avivamento. Eu não posso aqui colocar acrescentar isso a ninguém, ordenar isso a ninguém, ou dizer que o avivamento é por fulano, avivamento é pelo pastor, avivamento não. O avivamento, o único que pode avivar a sua igreja, o único que pode avivar uma pessoa é Deus, é a intervenção divina. E o autor da nossa lição, usando o Apocalipse 3, versículo 20, aquele versículo conhecido que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então, nós entendemos que o Espírito Santo, através da sua palavra, através da sua igreja, ele está querendo em todo momento, que ele está querendo sim avivar nossas vidas. Ele está querendo, como Jesus, ele manda escrever aquela igreja de Laodiceia, falando assim: olha, eu estou do lado de fora, vocês estão fazendo errado, mas eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o coração. Então nós entendemos que é necessário abrir o coração. É necessário um desejo de mudarmos, de voltarmos ao centro da vontade de Deus. É muito comum ao ser humano querer ser guiado por suas próprias vontades, por seus próprios caminhos, mas nós entendemos que o caminho do homem é mau, o caminho do homem não é correto. Então nós precisamos ser avivados e voltarmos ao centro da vontade de Deus, amém? E entendemos nesse primeiro ponto também que a pré-condição para o avivamento, né, às vezes ele vem de uma crise espiritual ou até mesmo de uma crise moral. No segundo ponto aqui, né, nós vamos ver as condições para o avivamento. Agora eu quero que você acompanhe comigo a leitura de 2 Crônicas, no capítulo 7, que é o texto da nossa lição. Você que tem a lição é só acompanhar na revista, mas quem não tem, pode acompanhar com a gente na Bíblia, 2 Crônicas 7, do 12 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor: e o Senhor apareceu à noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Meus amados, então o autor da nossa lição, ele traz aqui, baseado nesse texto, as condições para um avivamento espiritual. O que aconteceu aqui nesse texto? Esse texto, ele nos traz o dia em que Salomão, ao terminar a construção do templo, o primeiro templo de Jerusalém, o templo glorioso, o templo, né, que Davi, ele propôs no seu coração em construir esse templo ao Senhor. Quando Salomão, ele foi autorizado, ou melhor, Deus não permitiu que Davi construísse esse templo, mas permitiu que Salomão construísse. No dia da consagração, se você abrir lá no capítulo 6 de 2 Crônicas, eu estive lendo mais uma vez essa passagem, né, e ele faz ali uma oração de dedicação. E o Senhor, após essa oração, que vai desde o versículo 14 até o versículo 40, é uma oração muito bonita ali de Salomão, e Deus, ele confirma essa oração, Deus, ele confirma esse propósito. É interessante que quando Davi, ele termina de construir seu palácio, ele está ali morando num lugar bom, Deus coloca no coração de Davi esse incômodo. Ele fala assim: olha, eu estou aqui morando num lugar bom, e Deus está, como se Deus, né, ele fala, Deus está lá habitando nos tabernáculos, tudo está sendo feito lá nos tabernáculos, ainda em tendas.
E Deus não, o Davi falou assim, não vai ser assim mais, vamos construir um templo. E Natan confirmou, não, se isso é o desejo do teu coração, vamos fazer assim. Está lá em 1 Samuel 7, 2 Samuel, perdão, 7. Natan, ele vai para casa, naquela mesma noite o Senhor fala com ele, fala assim, Natan, vai lá e fala para Davi que o intento do coração dele é bom, é agradável, mas só que ele não vai construir esse templo para mim, quem vai construir esse templo vai ser Salomão. E chega aqui nesse capítulo 6 e no capítulo 7, quando o filho de Davi, ele cumpre esse desejo do coração do seu pai, e ele cumpre também essa ordenança de Deus, né, que seria ele que iria construir o templo. E quando ele faz essa dedicação, essa oração, diz a palavra de Deus aqui, que ao término dessa oração, de consagração, de dedicação no templo, diz a palavra de Deus no capítulo 1, no versículo 1 e no capítulo 7, que Deus mandou o fogo do céu, consumiu todo aquele holocausto, aquele sacrifício. A glória de Deus se manifestou naquele templo. Deus confirmou a construção daquele templo. E foi algo tão maravilhoso, podemos dizer, né, conforme o autor da nossa lição, que ali houve um grande avivamento. Ali houve uma grande confirmação de Deus, de que o povo estava no caminho, de que o povo estava no centro da sua vontade, que aquilo sim era a vontade de Deus, e que Deus colocaria o seu nome naquele templo. Então nós vemos que surgiu no coração de Davi essa vontade, que se cumpriu no seu filho, que Deus confirmou. E no versículo que nós lemos, no dia da consagração desse templo, olha só que interessante, né? Nós vemos o próprio Deus, ele falando, confirmando o que Salomão tinha pedido. O que Salomão pediu a Deus? Senhor, olha só que interessante o versículo de número 18 do capítulo 6, diz assim: mas será possível que Deus habite na terra com homens? Os céus mesmo os mais altos céus não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Mas o pedido de Salomão, apesar de entender que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, a oração dele, o pedido dele era o seguinte: Senhor, que nesse lugar, quando algum judeu, quando algum até mesmo estrangeiro, crer em Ti, orar a Ti, voltado para este lugar ou neste lugar, que o Senhor ouça a oração, que o Senhor use de misericórdia. E essa oração de Salomão é muito interessante, mexeu comigo e foi respondida por Deus de imediato. Olha só o que Deus respondeu a Salomão no texto que nós lemos, no versículo de número 12, diz ali, ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim, como templo para sacrifício. Agora olha só que interessante, Deus aqui falando que viria momentos difíceis, que Deus sabendo que o povo em determinado momento desobedeceria a sua palavra, as suas ordens, a sua lei. E Deus fala assim no versículo 13 que nós lemos: se eu fechar os céus, olha só Deus falando, uma crise que vem sobre o povo. Mas quem que é o autor dessa crise? O próprio Deus, corrigindo o seu povo a voltar para onde? Para o centro da sua vontade. Se eu cerrar os céus, se eu mandar praga, se eu mandar gafanhoto, se eu entregar vocês aos seus inimigos por causa da desobediência, do afastamento das escrituras, olha só o que Deus fala: se eu fizer tudo isso, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então é nessa condição que esse versículo tão conhecido no meio, né, tão citado por nossos irmãos, nos nossos cultos, né, que Deus dá esse versículo a Salomão, que Deus deixa registrado esse versículo na Sagrada Escritura, dizendo que se o povo se afastasse, se o povo tivesse caído, se o povo tivesse fora da vontade de Deus, mas que se ele se arrependesse, se humilhasse, né, e orasse, e se convertesse, o Senhor eu veria. E ali então o autor da nossa lição, baseado nesse texto, nessa passagem, ele vai dizer as condições para o avivamento que o próprio Deus nos dá, né? Entendemos aqui então já nessa primeira parte que ele vem, o pedido por um avivamento, o pedido a volta ao centro da vontade de Deus, ela vem de uma crise. E é muito comum no meio da crise, né,
nós pensarmos em muitas outras coisas, menos em voltar para o centro da vontade de Deus. O que é comum no meio da crise? O autor diz aqui: é comum o medo, é comum a revolta, é comum a blasfêmia a Deus e ao próximo, o desespero e até mesmo por alguns a tentativa de tirar a própria vida. Então, nessa segunda parte da nossa lição, nós vamos ver que em meio à crise, em meio à dificuldade, em meio ao desânimo espiritual que ocorre na vida de todos aqui, eu duvido alguém aqui que nunca tenha tido desanimado, com vontade de parar, de desistir. Isso é normal, isso acontece que nós somos falhos, né? Reconhecemos isso, né? Aquele que vem aqui e prega que é super, né? Quando a Bíblia fala que nós devemos nos humilhar e reconhecer quem nós somos. Então, o que fazer nesse momento? O que fazer no momento de crise na nossa vida, seja ela qual for? Nós devemos seguir esses passos. Primeiro, está aqui no segundo ponto aqui da segunda parte: se humilhar diante de Deus. Meus amados, tem aquele versículo, né, que Jesus ele falou e algumas pessoas alteraram ele, né? Diz que os humilhados serão exaltados. Não tem esse versículo por aí que alguém criou? Não foi Deus, não está nas Escrituras. Mas a minha Bíblia diz, a sua também, que aquele que se humilha, um dia ele será exaltado. Então não é sermos humilhados, alguém vem aqui nos humilhar, ou por vários motivos, né? Há essa questão de humilhação, mas não. O versículo que Jesus nos ensina, o que a palavra de Deus nos ensina, é nós nos humilharmos. O que é se humilhar? É reconhecer diante de Deus que em nós mesmos nós não temos nada que nos avive, em nós mesmos nós não temos nada que nos resgate, mas que em Deus, que reconhecendo que somos, que da onde viemos e que somos alvos da sua graça e da sua misericórdia, assim o Senhor ele estende a sua mão para cada um de nós. É na hora da humilhação. Aí eu volto lá para o capítulo 5 de Mateus, né? Quando Jesus ele ensina isso, ele fala: olha, bem-aventurado não é aquele que se exalta, bem-aventurado é o pobre de espírito, é aquele que reconhece que é necessitado, que é pobre, que é miserável, que precisa de arrependimento, que precisa de misericórdia, porque deles é o reino de Deus. Jesus ele fala assim: olha, bem-aventurado é os que choram. Choram por quê? Choram por causa dessa condição miserável que nós temos. Então está percebendo que o avivamento ele sempre está sendo pregado em todo o sermão de Jesus, em toda a palavra de Deus, né? Ela nos convida a termos uma atitude diferente da que nós temos. Nós temos a atitude de nos humilharmos, ou nós temos comumente, né, a atitude de nos exaltar, né? O irmão Eliseu foi consagrado a evangelista, né? Evangelista. Não, é humilhação, é reconhecer que eu não mereço, eu reconheço que eu não mereço isso. Nós não merecemos. O que seria de nós se não fosse uma graça e a misericórdia do Senhor? Então, é comum esse sentimento em nós, né, de nos exaltar, mas quando nós queremos estar no centro da vontade de Deus, temos uma vida avivada, um ministério avivado, né, uma igreja avivada, nós precisamos não só no ato da nossa conversão nos humilharmos, não só no ato do nosso encontro com Jesus, porque isso é normal. Quando você aceita Jesus, a primeira coisa que você faz é que você reconhece que não é nada, que não é ninguém, que não merece, mas depois vai passando o tempo e a gente acaba começando a querer se exaltar, o avivamento contínuo, o avivamento para sair de uma crise, o avivamento verdadeiro é aquele que em todo tempo reconhece que é pobre de espírito, que chora na presença de Deus por isso, que pede perdão a Deus todos os dias, que agradece a Deus todos os dias por poder estar aqui, ser chamado filho de Deus. Amém? Humilhar-se é o primeiro ponto, né, nessa condição para o avivamento. O próprio Deus disse isso lá em 2 Crônicas 7, versículo 14. E ele ainda segue dizendo assim, ó, que sem oração não tem como ter avivamento. O que é oração? A oração é a nossa comunicação com Deus, né? E isso é uma coisa que nós, como igreja, falhamos.
Eu ouvi alguns comentaristas, alguns irmãos falando sobre esse assunto. Quando Jesus ele esteve no templo e ele falou o versículo de Isaías que estava anotado agora, eu não vou lembrar de cabeça, tá? Mas quando Jesus citou ali, olha, essa casa que vocês estão fazendo de covil, de ladrões, é chamada casa de oração, é um texto lá de Isaías, casa de oração. E um pregador, um comentarista da atualidade, ele falou, parece que nossa casa, que aqui esse templo não é mais casa de oração, é casa de louvor, ou é casa de qualquer outra coisa, menos de oração. Parece que quando nós nos reunimos, né, o que nós menos fazemos é a oração, é orar. E isso, se você olhar para você, eu olho para mim, né, eu sempre gosto de falar que a pregação, eu não faço aqui apontando para ninguém, e você também não deve fazer isso. Às vezes a gente está aqui sentado pensando assim, aquele irmão podia estar aqui para estar ouvindo isso, né? Mas não, esse é você mesmo. Faça uma avaliação. Será que o nosso tempo de oração é o necessário realmente para ter uma vida avivada na presença do Senhor? Ou você acha que somente ler a Bíblia está bom, só ir no escudo está bom? Não. Nós precisamos, para termos uma vida avivada, um avivamento na nossa vida, na nossa igreja, nós precisamos nos dedicar a essa prática da oração. Olha o que vai dizer aqui que Deus vai falar através desse versículo. O meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Olha só, pontos para poder alcançar esse avivamento, pontos para poder voltar ao centro da vontade de Deus, é se humilhar, é orar, é buscar a face do Senhor através da oração. Aleluia. E nós podemos ver, né, como diz aqui o autor, a ausência dessa disposição em perseverar, muitas das vezes em propósito de oração com o Senhor. Amém? Então que hoje nós possamos entender que para termos, como tema da nossa lição, um avivamento espiritual, é nós voltarmos ao centro da vontade de Deus. Como fazer isso? Através da humilhação, se humilhar. Através do que? Através da oração, busca. Mas uma coisa que eu pulei lá na introdução, que eu vou acrescentar aqui agora, né, é como também nós vamos ter, como que nós vamos saber a vontade de Deus se não conhecermos as Escrituras Sagradas, né? Tem um texto lá de Osés, capítulo 4, versículo 6, se não me falha a memória, que diz que o meu povo, né, foi destruído por falta de conhecimento. Então, nós estamos falando aqui de voltar para o centro da vontade de Deus, de um avivamento. Mas como que nós vamos ser avivados? Como que nós vamos andar segundo a lei do Senhor se nós não conhecemos a lei do Senhor? Então, antes de tudo isso, nós precisamos ter essa disposição em aprendermos a estarmos aqui. Eu louvo a Deus por essa escola bíblica. Hoje é dia 3, né, de janeiro, início do ano. Eu olho para esse grupo de irmãos aqui sentados e meu coração se alegra. Né? Se o meu coração se alegra, que sou falho, né? Imagina o coração de Deus alegre em ver pessoas sentadas, né, no início do ano, né, com afazeres e tudo, mas pararam para vir aqui ouvir. Então isso sim nos leva a um avivamento. Isso sim nos leva a entendermos a vontade de Deus para a nossa vida pessoal, para a nossa vida como igreja, para a nossa vida como congregação, que aqui tem congregação representada. Então, eu fiz esse parênteses aqui deveria ter feito lá no início, que nós precisamos conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela não vai ser revelada por um irmão A ou B, que pela misericórdia de Deus tem o dom de profecias, né? Mas não, a vontade de Deus, ela já está revelada, é a Sagrada Escritura. Hoje eu até falava com a minha esposa quando eu estudava, e eu me maravilhei quando eu li o livro de Êxodo todos para poder entender essa passagem, né, a passagem do próximo ponto aqui. E eu falei assim, poxa, por que eu já tinha lido? Eu já tinha lido, né, porque até a gincana nós já fizemos sobre o livro de Êxodo, mas só que eu nunca tinha parado para entender como agora eu entendi. E isso é algo que tem que estar no nosso coração, esse desejo de aprender, de entender a palavra de Deus, de saber qual que é a vontade de Deus. Vai ser falado aqui, acho que na próxima lição, no avivamento no Antigo Testamento.
e vai falar sobre o rei Josias. E esse rei, ele tinha um coração voltado para Deus. Esse rei, ele levou o povo mais perto de Deus, mas só que tinha uma falha nesse caminho correto dele, que a Bíblia fala que ele andou segundo os caminhos do Senhor. Diz que durante anos a lei do Senhor estava perdida lá nos escombros dentro do templo, e de repente o sacerdote, ele acha a lei, e ele pega a lei. Olha só que parece impressionante, né? Mas nas idas e vindas do povo de Israel, em determinado momento ali, que um rei era bom, um rei era mau, enquanto a lei do Senhor se perdeu dentro do templo, e eles estavam até tentando viver corretamente diante de Deus, mas só que a lei estava perdida e eles já nem lembravam mais como que eram os mandamentos de Deus. Quando acharam e leram, eles viram que estavam fazendo tudo errado. Mesmo tentando fazer certo, mesmo voltado o coração para Deus, eles estavam fazendo tudo errado, porque não tinha o principal, que era a lei do Senhor, que era as Sagradas Escrituras. E o sacerdote pegou, leu diante do rei. O rei ficou, ele ficou impressionado, como que nós pecamos, como que nós estamos fazendo tudo errado. Reúne todo o povo, vamos ler agora tudo diante do povo. Eles ficaram ali o dia inteiro, eles lendo aquilo ali. E todo o povo se humilhou, todo o povo rasgou suas vestes e voltaram para o centro da vontade de Deus. E diz ali que foi um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. Por quê? Porque eles deram atenção à palavra de Deus. Então não tem avivamento, não tem uma vida avivada sem nós estarmos no centro da vontade de Deus, obedecendo a sua palavra. Outra coisa que eu anotei no meu caderno também, não trouxe, né? Que é fácil nós entendermos que não é avivamento. Avivamento às vezes é difícil da gente pegar, é bastante coisa para a gente entender, estar no centro da vontade de Deus. Mas o que nós, como pentecostais, né, como reunião de membros, nós pensamos, né, no avivamento, que avivamento é um congresso onde tem alguns movimentos, onde tem batismo com o Espírito Santo apenas, onde pessoas falam língua, onde pessoas fazem algumas coisas até acima do ponto, né, de pular e de se alegrar. Não, isso faz parte, né, com moderação, conforme a Bíblia nos ensina, com ordem e decência, mas isso não é avivamento, isso faz parte do movimento pentecostal, e a gente, né, se alegra muitas das vezes, não se emociona, mas isso não é avivamento. Avivamento é isso, é estar no centro da vontade de Deus. É tudo isso, é o conjunto de nós termos uma vida correta diante de Deus, amém? Outro ponto aqui que vai falar, nessa segunda parte, que é a conversão sincera dos pecados. Então, no meio de uma crise, né, Deus falou lá em 2 Crônicas 7, olha, se o meu povo se desviar dos meus caminhos, eu vou castigar, porque eu corrijo aquele que eu amo. Então, às vezes, a crise vem na nossa vida pelo nosso próprio pecado, né? E aqui o próprio Deus vai dizer, olha, para que haja um avivamento, para que haja um renovo, para que haja uma volta ao centro da minha vontade, tem que haver confissão de pecado, tem que haver conversão verdadeira de pecado. O que é conversão? Você está indo na direção do caminho mau, do caminho errado, do caminho que desagrada a Deus. E conversão é você mudar esse caminho verdadeiramente, seguir na direção correta, é fazer outro caminho. Então não há um avivamento, não há uma mudança de vida, não há um retorno ao centro da vontade de Deus se nós não largarmos o nosso mau caminho, se não largarmos a nossa velha prática de viver. Quantas pessoas hoje vêm para o centro da igreja, vêm para o seio da igreja, melhor dizendo, né? Mas não querem abandonar suas práticas pecaminosas, arrumam um jeito de organizar elas no meio gospel, né? Mas isso não é essa a vontade de Deus, né? A Bíblia vai falar que quando nós temos esse encontro, quando nós somos alcançados pela salvação, nós somos regenerados, nós nascemos de novo, nós temos uma nova vida, as coisas velhas já se passaram e tudo se faz novo. Então não tem como nós, como igreja, como corpo, queremos o avivamento, mas tolerarmos o pecado, tolerarmos os nossos maus caminhos. Então é isso que Deus orienta ao seu povo. Olha, Deus já sabia, na sua onisciência, Ele sabia que o povo iria se desviar, mas Deus já estava dando aqui um escape, falando assim, olha, se vocês se desviarem,
mas se vocês se converterem, se orarem, se buscarem, eu ouvirei do céu, perdoarei. Olha só a misericórdia de Deus. O Deus onisciente, né, que Ele oferece a sua misericórdia. Ele não deixa ao seu alcance a sua misericórdia, mesmo diante de todo nossos erros. Amém? No ponto 3, nós vimos aqui então as condições, né? Precisamos nos humilhar, precisamos orar, precisamos converter os seus maus caminhos e voltar para o centro da vontade de Deus. Agora no ponto 3, ele vai dizer aqui a necessidade de um avivamento espiritual. Com isso, nós vamos ler o texto de Ageu, que está aqui na nossa lição, Ageu no capítulo 2, do versículo 5 ao 9, que diz assim: segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda mais uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherá esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Agora desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, nessa segunda parte, nós vimos aqui as condições de um avivamento, dito pelo próprio Deus, dito na inauguração do templo. O templo que na terra, né, é onde Deus manifestou a sua presença no meio do povo que Ele escolheu para ser seu povo. Agora, esse povo, olha só o que diz, 2 Crônicas 7, isso é interessante nós vermos, porque nós estudamos isso no trimestre passado, né? Nós vimos o juízo de Deus sobre essa nação, nós estudamos o profeta Ezequiel durante todo o trimestre, nós vimos que Deus trouxe o seu juízo sobre aquela nação, e olha o que Deus falou, alguns versículos após dessa promessa de avivamento. No versículo 19 ele diz assim: mas se vocês, 2 Crônicas 7, versículo 19, mas se vocês se afastarem de mim, abandonarem os meus decretos e os meus mandamentos que lhe dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra, que lhes dei, e lançarei para fora da minha presença. Este templo que consagrei ao meu nome, farei que se torne objeto de zombaria entre todos os povos, e todos os que passarem por este templo agora impotente ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez essas coisas, fez uma coisa dessas a essa terra e a esse templo? Olha só aqui vamos dizer assim, a lealdade de Deus, né? Uma festa, isso aqui não foi falado, Deus não decretou isso aqui no dia que já estavam desviados. Deus falou isso aqui num dia de festa, um dia de alegria. O dia da inauguração do templo de Jerusalém foi algo tão maravilhoso, tão lindo, que Deus desceu com a sua presença, que o povo não queria nem ir embora. Eu contei aqui, mais ou menos, pelo menos 14 dias eles ficaram ali, se alegrando. O rei Salomão teve que mandar eles embora: vai embora, vai cada um para sua casa, já acabou o culto. Foi algo maravilhoso estar ali naquele lugar, na inauguração do templo. Mas foi nesse mesmo dia, nesse mesmo texto, que Deus falou assim: olha, se vocês se afastarem da minha presença, se não obedecerem às minhas leis, se vocês fizerem aquilo que mais desagradava a Deus, que era a idolatria, que foi o que eles mais fizeram, olha, eu vou destruir esse templo. Esse mesmo templo que vocês estão tão felizes por ter feito para mim, e eu estou aqui correspondendo a isso, mas se vocês desobedecerem, pessoas zombarão de vocês pelo que aconteceu. E nesse texto de Ageu que nós lemos, né, isso já tinha acontecido. Nós vimos aqui no trimestre passado que Deus trouxe juízo sobre a nação, e não só o templo, mas toda Jerusalém foi destruída. Não só o templo, mas o povo de Deus foi dissipado, foi disperso, né, por todos os lugares. Por quê? Porque justamente eles saíram da onde? Do centro da vontade de Deus.
não tiveram uma vida avivada, não tiveram um centro, não obedeceram ao estatuto do Senhor. E agora aqui em Ageu, né, nós vemos o Ageu, ele é um profeta pós-exílio, né, após os 70 anos de exílio que o povo esteve na Babilônia. Então agora Deus coloca no coração de Ciro, eu vou ter que resumir aqui já porque a hora já é avançada, mas está aqui também nesse ponto da lição. Deus coloca no coração do imperador, né, do Ciro, que veio após a Babilônia, e ele, havia até já uma profecia, está lá em Esdras, no capítulo 1, versículo 2 e 3, vai dizer que Deus coloca no coração de Ciro que ele deveria ordenar não só a volta dos judeus para a sua terra, mas também a reconstrução do templo. E Ciro, obedecendo essa voz de Deus, esse intuito de Deus, né, Ciro ele permite o povo voltar para Jerusalém e dá um decreto ali de que era para ser feita essa reconstrução, e o povo volta. Só que houve um impasse e houve uma carta para o imperador seguinte, e a obra do templo teve que ser parada. E agora Deus levanta esse profeta Ageu, e o povo diz aqui no livro de Ageu, que são apenas 2 capítulos, bem curtinho de você ler, é muito interessante também ler na sua casa, para enriquecer o crescimento do seu entendimento. Então, o povo ali no tempo de Ageu, Deus levanta Ageu e fala assim: olha, vocês não estão entendendo o que está acontecendo, né? O povo ele foi corrigido por Deus, foi mandado para o cativeiro, foi destruído. Agora o próprio Deus está trazendo, já cumpriu o que ele falou que ia castigar, trouxe o povo de volta, receberam a ordem para construir o templo. No primeiro impasse que eles tiveram, eles já desistiram de construir o templo. Agora Deus levanta Ageu e Zacarias e fala assim: olha, fala para esse povo que esse povo, olha só o que eles estão fazendo. Eu trouxe eles de volta e agora eles estão negligenciando a reconstrução do templo. Eles estão preocupados em construir as suas casas, em enfeitar as suas casas, em terminar as suas próprias coisas, e não estão preocupados em reconstruir o meu templo, a minha casa, o local onde era o culto. Ou seja, até então eles voltaram para Jerusalém, mas eles não tinham onde cultuar, não tinham onde fazer adoração, e Deus chama a atenção deles nisso, e Deus usa o profeta Ageu. Por isso que tem aqui a necessidade de um avivamento espiritual, tá? A situação de Judá era essa, era a volta da crise, era a volta da Babilônia, mas eles priorizaram as suas próprias coisas em vez de priorizar o templo do Senhor. O templo estava destruído e eles precisavam reconstruir, e eles não tiveram o coração voltados a isso. Precisou o profeta se levantar. E olha só que interessante que você vai encontrar nesse livro de Ageu, né? Deus fala assim para o povo: olha, vocês não estão percebendo que você está plantando e não está dando boa colheita? Você não está percebendo que não está tendo chuva direito? Tudo que vocês fazem, tudo que vocês colhem, tudo que vocês têm, vocês colocam como se fosse um saco furado. Eu não estou abençoando vocês. E vocês, por que eu não estou abençoando vocês? Porque vocês não estão me priorizando. Isso que acontece ali na volta do povo judeu ali para Jerusalém. E é um chamamento de Deus a um avivamento. Aquele Deus que falou lá que se o povo voltasse para Ele, iria avivá-los, iria renová-los, está cobrando agora deles que eles tenham, né, prioridade em reconstruir o templo de Deus, para que aquela glória. E aí entra aqui nesse texto que nós lemos, essa promessa, né, de que Deus estaria com eles, que eles não temessem, que a reconstrução era uma ordem divina. Então eles, para resumir aqui a história, né, eles obedecendo a essa profecia de Ageu, né, eles voltaram a construir o templo, e Deus falou: olha, a partir de hoje, tudo que vocês fizerem, né, vocês podem observar que será abençoado. A partir de hoje lá, você pode olhar a colheita, vai ser abençoado. Porque era o plano de Deus que eles voltassem e reconstruíssem o templo, que eles priorizassem a presença de Deus em meio àquele caos, em meio àquela crise. Amém? E aí tem um texto bastante conhecido aqui, do versículo 9, né, a qual ele fala que nessa reconstrução do templo, a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Também nós vemos muito esse versículo no nosso meio, né? Nós vemos tem hinos escritos com esse texto,
E esse texto, na verdade, ele não está falando apenas do templo aquele, né, porque não houve templo como o templo de Salomão. O templo de Salomão, todo o povo se empenhou com toda a prata, todo o ouro, para aquela construção. E o templo que foi feito nesse período aqui, né, ele foi feito no mesmo local, mas não chegou no mesmo nível de grandiosidade do templo de Salomão. Esse mesmo templo que foi construído nesse período aqui de Ageu é o mesmo templo que Herodes vai reformar também nos tempos de Jesus, né? Quando Jesus chega, né, a promessa messiânica se cumpre, esse templo já está construído, é o mesmo templo, mas só que se nós olharmos historicamente, é claro que esse templo não teve a mesma glória que teve o templo de Salomão. Então, é de acordo de todos os comentaristas, né? E nós entendemos que aqui está tendo uma profecia, né, a respeito da promessa messiânica, que seria nesse templo reconstruído, nesse cenário, que Jesus, a profecia, a promessa, lá desde Abraão, lá desde o Éden, né, que um dia viria o Salvador, e que a glória dessa segunda casa seria maior do que a da primeira. Hoje nós entendemos que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, né? O apóstolo Paulo, ele vai falar bem isso, no texto que nós conhecemos, que Deus não habita em templo feito por mão humana, mas que o mesmo apóstolo Paulo em Coríntios, ele vai dizer que nós sabemos que somos templo de Deus e que o Espírito Santo habita em nós. Amém? Meus amados, para encerrar aqui, a necessidade de um avivamento espiritual, tá? Esse povo judeu, ele precisou desse avivamento. Esse povo de Deus, de judeu, ele precisou, quando recebeu o castigo divino, ele precisou olhar, entender que aquela crise não era o próprio Deus que havia colocado ali, e era o próprio Deus que iria tirar ele dali. É isso que nós precisamos entender no meio de uma crise, tá? Que às vezes são coisas que acontecem. Você conhece a passagem de Jó, né? Ninguém quer passar o que Jó passou, mas se você prestar atenção, o que está acontecendo com ele é algo que está totalmente dentro da vontade, do plano de Deus, da permissão de Deus. Então, em meio às crises que nós enfrentamos na nossa vida, seja ela por qualquer motivo, seja ela por causa do nosso erro, seja ela pela nossa frieza espiritual, que você, que eu possamos voltar para o centro da vontade de Deus, buscarmos em oração, buscarmos na palavra. Não busque ajuda em outro lugar que não seja em Deus, que não seja na sua palavra, para que só assim nós teremos verdadeiramente um avivamento espiritual, se nós seguirmos a palavra do Senhor. Amém? A conclusão vai dizer assim: quando o povo de Deus se encontrar em situação de frieza espiritual, a vontade divina é a de sempre reacender a chama que está se apagando. Se for preciso, ele usará uma crise para isso. Usará circunstâncias diversas para levar o seu povo ao deserto, a fim de falar ao seu coração. A sua exigência, porém, é que o seu povo se humilhe, busque a sua face e se converta de seus maus caminhos. Então o avivamento espiritual não tardará. Amém? Que possamos ter esse sentimento de entendermos que precisamos a cada dia estarmos avivados. E se estamos em crise, se estamos em momentos difíceis, o avivamento ela vem pela busca incansável, pela presença e pela palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe.